Queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o pastor Gideão e nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para estudarmos juntos na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E hoje nós estamos aqui com uma equipe de irmãos muito queridos, muito amados. Eu gostaria que eles se apresentassem agora para vocês. Vamos começar aqui com a minha esquerda aqui. A paz do Senhor, amados. É uma bênção poder estar mais uma vez aqui para participarmos juntos e aprendermos a palavra de Deus na nossa EBD. Irmã Elizabeth, né? Eu sou irmã Elizabeth, esposa do pastor Gideão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Eu me sinto honrado, por esse convite de participar dessa aula tão maravilhosa, edificante para nossas vidas. Eu me chamo Antônio e, pela graça de Deus, eu sirvo os irmãos como diácono aqui na Igreja Assembleia de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é André, sou presbítero na igreja, Marcas do Evangelho, Assembleia de Deus. Estou muito feliz por este momento maravilhoso, gracioso e pelo convite que o pastor Gideão nos fez de estar aqui presentes, amém. Cultuarmos nesta manhã. Glória a Deus. Hoje é dia 19 de novembro, né? Nós vamos estudar a lição número 8, que traz por título Missionários Fazedores de Tendas. Então, nesse momento, nós vamos orar, antes de chamarmos o quadro Família Firmada na Palavra. O presbítero André estará fazendo essa oração para iniciarmos. Amém, irmã Elizabeth. Oremos. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós Te glorificamos por mais essa manhã maravilhosa de domingo diante da Tua face. Te louvamos, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada filho seu, ó Pai, que se dispôs, ó Pai, a se levantar nessa manhã para aprender um pouco mais da Tua palavra. Capacita-nos, ó Pai, nesta manhã. Usa-nos, ó Deus, e que a Sua palavra encontre livre acesso em nossos corações. Amém, assim eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Amém. E agora nós vamos chamar o quadro, Família Firmada na Palavra. Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui nesse quadro Família Firmada na Palavra e estamos aqui com a nossa irmã Miriam. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Evander. Nós iremos ler o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, O nosso tema, Missionários Fazedores de Tendas. Texto áureo. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. Agora a verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Amém. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, capítulo 18, dos versículos de 1 a 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e o verso 12. E começa assim, Atos 18, 1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses 4, no verso 11, diz: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente, para com o que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Deus abençoe. Amém. A todos e voltemos para a aula, Glória a Deus, irmãos, que quadro abençoado, que quadro maravilhoso, quando a gente pode ver as famílias, aqui da nossa igreja participando da nossa EBD. Verdade. Então vamos começar aqui o nosso
A nossa discussão, né, vai ser aqui uma conversa, um bate-papo descontraído com os irmãos, mas a todo momento a gente vai aprofundar algumas temáticas, né, da nossa lição, aprofundar na palavra de Deus. Então vamos começar aqui com um aquecimento, primeiramente, né, algumas perguntas. Quero começar com o presbítero André. Presbítero André, é possível a gente servir a Deus, né, e aos outros por meio da nossa profissão? E se é possível, de que forma, né, a gente pode fazer isso? Que bênção, pastor. Pastor, essa é uma pergunta assim, muito propícia à aula que nós iremos desenvolver aqui nesta manhã. E a primeira resposta é sim. Sim. Né? É uma resposta sim. Não é um simples sim, né? É um sim de obrigatoriedade. Sim. Né? Ou seja, não só é possível, como é necessário servir a Deus através da nossa profissão, né, pastor? Amém. Uma coisa que eu tenho observado, que nós podemos observar, é que muitos cristãos têm esquecido que a nossa vida espiritual ela tem que nortear a nossa vida profissional. Sim. Então, isso assim é maravilhoso. Eu quero deixar apenas dois versos aqui, 2 versículos, que está em Colossenses capítulo 3, verso 22 e 23, que vão corroborar para essa afirmação, que diz assim: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus, e em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como no Senhor e não aos homens. Amém. Então, glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Diácono Antônio, a nossa profissão pode se tornar um meio para a gente pregar o evangelho, né? Porque hoje nós precisamos, na verdade, sair das 4 paredes, né? Sim. Será que a gente poderia usar, então, a nossa profissão, nossos relacionamentos, explorar esse tipo de oportunidade que nós temos no dia a dia, no cotidiano? Sim, pastor Gideão, com certeza. Nós devemos sim fazer de todas as oportunidades que temos para poder falar do amor de Cristo, né? Eu queria deixar também aqui um verso que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, onde a palavra do Senhor diz bem assim: pregueis a palavras insistentemente a tempo e fora de tempo. Ou seja, nós devemos fazer de cada oportunidade um período para poder pregar a palavra de Deus. Não perder oportunidade nenhuma, até mesmo no local de trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Elise, é possível a gente conciliar o nosso chamado, né? Porque todos nós temos um chamado de Jesus, né? Com a nossa profissão, ou tipo assim, ou profissão de um lado, igreja de outro, servir a Deus de outro modo. Sim, é possível sim, né? Quando nós temos um compromisso, né, com Deus, com a palavra de Deus, não temos como fugir desse chamado, né? Mesmo no espaço, no ambiente profissional, em algum momento nós temos que nos posicionar e a palavra de Deus ela vai ter que ser falada, né? Então, nós vemos que não tem como separar, né? A gente, em todos os momentos, nós conciliamos sempre de alguma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. A gente vê, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pessoas executando, fazendo determinados trabalhos e, ao mesmo tempo, servindo a Deus e dando testemunho, né, através de um trabalho material. Vou citar somente aqui um no Antigo Testamento, por exemplo, Daniel, profeta Daniel. Ele estava na Babilônia, servia a Deus e estava como, vamos pensar assim, um funcionário público. Chegou o governador, né? Justamente. Sim. Então, um funcionário público servindo lá na Babilônia, mas servindo a Deus e dando testemunho. E no Novo Testamento, a nossa lição vai tratar aqui do apóstolo Paulo, né, que era fazedor de tendas, e até, né, o termo que inspira a nossa lição. Agora eu gostaria de convocar os irmãos aí que estão aí em casa assistindo essa aula, que você participe do chat. E eu tenho uma tarefa para você aí. Você vai entrar no chat aí agora e vai relatar uma experiência, uma breve experiência, né, de um testemunho que você deu através do seu trabalho, através de sua rede de relacionamento, né, de um testemunho que você tenha assim, falado do amor de Jesus, né, e através do seu testemunho pessoas visitaram a igreja ou aceitaram a Jesus,
Coloca aí no chat, né, uma experiência que você teve falando de Jesus no seu ambiente de trabalho ou então na sua rede de relacionamento. E eu gostaria de perguntar aqui, agora, né, para os nossos irmãos que estão aqui, presbítero André, você tem alguma experiência, né, a relatar sobre isso, assim, de testemunho no local de trabalho, da sua rede de relacionamento profissional? Sim, pastor Gideão. Assim, eu costumo dizer, pastor Gideão, irmã Elizabeth, diácono Antônio, que o local de trabalho é um dos melhores lugares para pregar o evangelho, tendo, é claro, a sabedoria para o fazê-lo. Sim. Sabe, irmãos? Uhum. Então, assim, eu tive uma situação que aconteceu comigo, onde eu estava em viagem, a trabalho, e foi algo assim, muito interessante que me impactou, né? Que a empresa ela disponibilizava para os seus funcionários um valor X diário para gastar na alimentação. Vou ser bem breve aqui no relato. E a gente tinha que prestar conta desse valor, né, ao final do expediente de trabalho. E eu fui, junto com alguns colegas de trabalho, a um restaurante, e eu observava que muitos deles, ao se alimentar, o valor dava R$50, eles pediam, me vê uma nota de 100, me vê uma nota de 150. E por muita tristeza, assim, eu falo no meu coração, pastor Gideão, irmã Elizabeth, diácono Antônio, é que tinha muitos cristãos no meio que tinham essa prática. Misericórdia. Né? Misericórdia. E aí eu tive a oportunidade de estar nesse restaurante mais uma vez, só que com um superior meu. E ele meio que jogou uma deixa para mim, falando, André, fechou a conta aqui, deu 150, R$100 é meu, 50 é seu. Pode pedir uma nota fiscal aí de 100 para você. Eu falei, não, não faço isso não, meu irmão. Eu sou crente em Cristo Jesus e essa conduta eu não tenho. Aí aquilo ali marcou ele de tal maneira, pastor Gideão, irmã Elizabeth, diácono Antônio, que depois ele veio conversar comigo. Então, assim, eu costumo dizer, sim, o cristão, ele pode e o local de trabalho é um dos melhores locais. Amém. Verdade. Elizabeth, tem algum testemunho aí? E você, irmão, vai colocando no chat aí algum testemunho. Possível que você não tenha um testemunho para relatar aí para nós aí, mesmo que seja em breves palavras, 2, 3 palavras. É uma bênção, né, esses testemunhos, porque nos edifica, né? E a gente vê que Deus age para algumas pessoas vão dizer que é mínimas coisas, né? É verdade. E isso realmente acontece. Já tive essa oportunidade também, e foi uma simples coisa, até mesmo uma criança, né? Eu já tinha recebido uma bala, e aí ele me ofereceu, falou, que pega uma outra bala aqui, era uma exposição. E aí eu falei, não, eu já recebi, muito obrigada. Ele virou para o colega e falou assim, olha, ela não é corrupta. E aí eu falei assim, eu sirvo a um Deus que não me deixa Glória fazer a Deus. isso, né? Glória a Deus, irmã E Elizabeth. aí, assim, a gente pode testemunhar do amor de Deus, às vezes, nas pequenas coisas e até mesmo para crianças, né? Porque as crianças nos observam. Glória a Deus. Mas, assim, ao longo dos anos, né, alguns tempos atrás, eu tive uma experiência que foi, assim, para mim, marcou, porque foi numa cerimônia fúnebre, né? Na verdade, não tinha cerimônia, foi um colega de trabalho que faleceu, e aí nós fomos a esse velório, e chegou no momento lá, não tinha ninguém, eles não eram cristãos, né? Assim, não sabiam, eu não sabia se era ou não, mas em algum momento alguém perguntou assim, alguém pode fazer uma oração? E aí os meus colegas de trabalho, sabendo que eu era cristã, né, falaram, a Elizabeth pode. E aí eu não tive como falar não, né? Eu me posicionei e falei, olha... Aí eu lembro que eu dei uma palavra e falei, nós não vamos aqui orar pela pessoa que está morta, nós vamos orar a Deus, né? E aí eu pude testemunhar do amor de Deus ali para aquele grupo. Amém. Então foi uma experiência que eu não esqueço, porque não foi numa cerimônia fúnebre, né? Então assim era um ambiente triste, né? Mas eu pude ali orar e falar do Senhor Jesus ali. Amém. Diácono Antônio, alguma experiência aí na sua rede de relacionamento aí? Sim, pastor, sim, senhores. Na verdade, assim, são muitas. Como eu trabalho na área comercial, né? Sou representante comercial, então o envolvimento, né, com pessoas é muito grande. Sim. Né? E eu costumo dizer assim que o testemunho da gente, o procedimento da gente, como o
presbítero André falou, ele vai à frente da palavra da gente. Fala mais alto até do que a nossa pregação, do que as palavras. E eu vou ser bem sucinto aqui, eu quero falar de apenas 2. Né? Eu conheci uma pessoa no local de trabalho, e essa pessoa ímpia, né? Não conhecia Deus, e ele fez uma amizade muito grande comigo, justamente por causa do meu testemunho. Né, justamente por causa dos meus procedimentos. Então ele falou, gosto muito de você, porque você é diferente, você trata... E eu aproveitei dessa situação, desse relacionamento com ele, que ele sempre fala assim, você é meu amigo. Já que eu sou seu amigo, então eu vou agir como amigo, porque amigo, ele não cobre pecado do outro. Amigo, ele exorta. E eu usei dessa oportunidade que ele me deu de estar sempre exortando ele. Há momentos, né, que esse amigo ficava até chateado comigo, que eu ficava exortando ele demais. Mas depois ele sempre pedia desculpa e reconhecia, né, que o que eu estava fazendo era certo. Hoje eu glorifico a Deus, né, que esse amigo, ele desceu as águas. Amém. Glória a Deus. Ele casou, né, com a sua companheira, agora casado, ele desceu as águas e hoje ele está servindo a Deus numa igreja evangélica. Maravilha. Né? E rapidamente eu gostaria de falar do trabalho da minha esposa, né, a irmã Marta. A irmã Marta é professora, ela dá aula de gastronomia e dá aula para adulto. Né? 90% das alunas são mulheres. Né? Por sua vez, no período que ela está trabalhando, ela acaba assim, conquistando uma intimidade muito grande com as alunas, né? Uma afinidade muito grande. E nesse meio termo, ela sempre tem a oportunidade de falar do amor de Cristo. Então, assim, quando chega no término ali daquele curso, as alunas sempre relatam para ela, né? Quão foi prazeroso, né? Ouvir a palavra de Cristo, né? Como serviu como um bálsamo na vida daquelas mulheres, ouvir do que a Marta testemunhou para elas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vai colocando aí também no chat os testemunhos que vocês têm. Vamos, né, glorificar Deus, né? E vamos glorificar o Senhor, né, através desses testemunhos. Vou contar também o meu testemunho. Né? Eu saí para almoçar com um colega meu de trabalho, de serviço, e quando a gente estava conversando ali, eu fui impulsionado por Deus, acredito, né, cara? Agora eu sei que fui impulsionado por Deus, para falar para esse colega meu acerca da história de Oséias, o profeta Oséias no Antigo Testamento. Né? Então eu contei a história de Oséias para ele. Né? E depois no final, ele estava chorando, né, no restaurante. Aí depois ele veio a me contar que naquele dia ele ia tomar a decisão de separar da sua esposa. Né? E aí, por conta daquela história que eu contei para ele, ele falou que aquilo era uma resposta de Deus para a vida dele. Glória né? a Deus, pastor. E aí ele não se separou. Né? Então, assim, né, Deus pode nos usar muito no nosso ambiente de trabalho, desde que a gente, né, dê lugar ao Espírito Santo. Então, agora vamos ver um vídeo de uma fazedora de tendas aqui na nossa igreja. Vamos lá. A paz do Senhor, irmãos, que alegria estar aqui nessa manhã com vocês aí na EBD. Sou Flávia, também sou membro da igreja Marcas do Evangelho e venho aqui hoje compartilhar com vocês uma das experiências que o Senhor me deu aqui no trabalho. Então, irmãos, aqui eu não perco a oportunidade de falar de Cristo, que seja ouvindo louvores, que seja compartilhando sobre os trabalhos da igreja, convidando as clientes, comentando sobre o que acontece na minha igreja. Todas as clientes amam saber de tudo que acontece aí na Marcas do Evangelho. E outra coisa, ela sabe do meu envolvimento, participa, pergunta, é uma alegria. Eu tenho total liberdade de falar de Jesus aqui, então eu não perco essa oportunidade. Inclusive, irmãos, já tive o privilégio de levar clientes à nossa igreja, acaba aqui, a gente sai daqui, já vai direto para a igreja. Também tive a oportunidade de levar clientes no horário de almoço, em cultos, né, de horário de almoço, e pude ver vida sendo transformada. Já tenho testemunho de pessoas que se converteram. Eu tenho um caso de uma cliente que foi especial, marcou muito em mim também, porque ela fazia questão de marcar no horário que saindo daqui a gente ia para o culto. E hoje ela é uma serva do Senhor, temente a Deus, e através dela a família toda serve ao Senhor. Também tem outra cliente que vai para a igreja toda quarta-feira, compartilha todos os cultos. Ela ama ouvir o sermão de quarta-feira e divulga para todos. Então, irmãos, fica aí que você não perca a oportunidade. Também fala de Jesus aí no seu trabalho. Deus te abençoe. Muito bem, irmãos. Coloca aí no chat o que você achou do vídeo, desse lindo testemunho que foi dado, glória a Deus, né, de uma fazedora de tendas aqui da nossa igreja.
Irmãos, o primeiro tópico da nossa lição fala assim: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Presbítero André, o apóstolo Paulo, ele era um fazedor de tendas. O que significa isso? Né? E o encontro ali que ele teve com Áquila, com Priscila, conta para nós aí, né, o que você entendeu dessa passagem aí nesse primeiro tópico. Glória a Deus. Irmãos, ao fazer a leitura de Atos capítulo 18, verso 1 ao verso 4, nós nos deparamos com o ofício do apóstolo Paulo, né? Fazedor de tendas. E esse ofício, né, pastor, do apóstolo Paulo, trata também de um termo missiológico, que é o que nós iremos tratar ao longo da revista, da lição. A expressão fabricante de tendas ou fazedor de tendas, do grego xenopóios, é traduzida também como, com a precisão, traduzida também com mais precisão para trabalhadores com couro, com pele de animais. Uhum. E nós vemos também esse termo no latim como um termo que utiliza como um artesão, aquele que trabalha com a arte do couro, com a arte do tecido, né? Visto que a maioria das tendas naquela época eram feitas de pele de animais, de cabra, entre outros animais. Então, assim, através disso nós observamos que o que significa o fazedor de tendas como o ofício do apóstolo Paulo. E por causa do edito do imperador romano, Cláudio, em 49 depois de Cristo, que ordenou que todos os judeus saíssem de Roma, muitos deles vieram para Corinto. Sim. Entendeu, irmãos? E Corinto era conhecido como uma capital de depravação, uma das cidades muito devassa, né, na época. Sim, mas também era um porto de comércio. E ali Paulo se encontra com Priscila e com Áquila, que provavelmente já eram cristãos, né, porque o escritor Lucas ele não menciona essa conversão, e que eles passaram a ser seus leais cooperadores nessa obra, né? E no texto de Atos capítulo 18, verso 4, nós vemos que todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Então, assim, depois desse encontro, nós vemos que o ofício de Paulo era o mesmo ofício de Áquila, e após esse encontro, eles disputavam nas sinagogas, convencendo judeus e gregos acerca do reino de Deus. Amém. Amém. Diácono Antônio, como que Paulo conjugava, né, a vida profissional dele com a vida ministerial, né? Sim. Pastor, essa pergunta aqui, para a gente ter um entendimento melhor, a gente vai ter que falar um pouco sobre a tradição judaica, né? Sim. E a tradição judaica diz que os mestres religiosos da época, né, ofereciam gratuitamente os seus serviços espirituais, ou seja, eles não cobravam por isso. Então era o dever de cada rabino, né, ele aprender uma profissão para seu autossustento, né? Então, baseado nisso, né, é claro que Paulo ele também precisava trabalhar, né? E também uma outra tradição judaica diz que as crianças, né, quando menino, né, os judeus, eles tinham por obrigação, os seus pais tinham por obrigação de ensinar algum ofício para os seus filhos, né? Seja qual for, sempre um ofício braçal, né? E não foi diferente com Paulo, né? Porque ele aprendeu alguma coisa, esse ofício mesmo que ele estava exercendo aqui, como o presbítero André mencionou, certamente ele aprendeu quando criança. E é interessante aqui dizer que essa tradição judaica aqui traz um grande ensinamento para a gente, né? Sim. Que nesse ato do pai ensinar o filho algum ofício para o filho, para quando ele crescer, ter um autossustento, quando o pai não fazia isso, toda a tradição considerava que aquele pai ele estava ensinando o filho a ser um ladrão. Ou seja, né, ele poderia crescer um vagabundo porque o pai não ensinava, né, um ofício ele quando criança. E não foi diferente com Paulo, né? Paulo certamente ele aprendeu esse ofício, né, de fazedor de tendas, né, essa arte braçal, né, de trabalhar com couro ainda quando criança, e foi necessário na sua vida adulta, né, para poder fazer esse trabalho. Mas como a pergunta foi relacionada, como conjugava o seu trabalho profissional com a sua vida ministerial, eu gostaria de acrescentar aqui o que a gente leu aqui em Atos 18, né? O irmão também, o presbítero André já leu aqui, né? Em todos os sábados, disputava na sinagoga, convencia os judeus e gregos, né? Então, assim, Paulo, ele pregava na sinagoga, fora da sinagoga, e a gente vê que, através do seu trabalho, né? Através do seu ofício, ele também não perdia a oportunidade
de estar pregando o evangelho. Amém. Glória a Deus. Grande exemplo, né? Irmã Elis, e como Paulo tratava a questão financeira no seu ministério apostólico, né? A ética financeira de Paulo. Então, para Paulo, os ministros, eles podem, né, e poderiam e podem também, devem receber ajuda econômica por parte daqueles que, para quem eles ministram, né? Então, esta é a norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Em Filipenses 4:18, diz o seguinte: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ainda em Gálatas 6:6, diz o seguinte: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, é orientado, né, que podem e devem receber uma ajuda econômica, sim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos entrar no segundo tópico da nossa lição, que diz assim: missionários fazedores de tenda. E esse tópico ele vai ser assim, bastante interativo. Então nós queremos chamar agora uma enquete, né, algumas perguntas para os irmãos da igreja. Então vamos lá, vamos ao vídeo com essa enquete. A paz do Senhor! E agora nós vamos ver com alguns irmãos. Será que eles conhecem a expressão fazedores de tendas? Fazedores de tenda? Não lembro. Fazedores de tendas, o conceito missionário. Não sei. Irmãs, vocês conhecem no contexto missionário a expressão fazedores de tendas? Sim, conhecemos. De onde? De Paulo, né? Paulo, com certeza. Áquila, que eram fazedores de tendas. Sim. Sim, nós temos o relato, né, dos irmãos Áquila e Priscila, um casal que trabalhavam com Paulo, e eles eram fazedores de tendas. Além do trabalho missionário, eles exerciam, né, um trabalho secular, assim por dizer, como fazedores de tendas, para sustento deles e da obra missionária também. Muito bem, irmãos, obrigado aí vocês que participaram, né, dessa enquete. Presbítero André, no contexto missiológico, vamos responder essa pergunta. Qual o significado da expressão fazedores de tendas? Ótima pergunta, pastor Gideão. A gente já aprendeu né, a expressão de fazedores de tenda no conceito profissional como ofício, né, mas no conceito missiológico, os fazedores de tendas nada mais são do que discípulos de Cristo, que são chamados por Deus, comissionados pela sua igreja e que usam os seus dons, os seus talentos e habilidades profissionais para servir a Deus no contexto transcultural. E é interessante que nós vemos isso com Áquila e Priscila. Eles como fazedores de tenda, tanto no conceito espiritual, por assim dizer, como missiológico, né? E tanto no conceito profissional. Muito bem. Irmã Elis, de acordo com Marcelo Aleixo Gonçalves, autor do livro Teologia e História de Missão Cristã, o entendimento e a forma de fazer missões mudou, ou está mudando, né? Em que sentido mudou? Qual o novo entendimento agora? Então, antigamente, né, o entendimento era que se para fazer missões era necessário abandonar a vida secular, né, o trabalho, a profissão, os estudos e ser enviado, né, para missões, né? Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, né? Porque é perfeitamente possível ser um profissional, um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira. E a gente vê, né, que alguns missionários, né, eu mesmo conheci uma missionária que ela
ajustou a vida missionária dela no campo missionário, fazendo um trabalho de empreendedorismo através do marketing, né, do marketing digital. E aí, com isso, ela tinha o sustento da igreja dela, né, tem ainda o sustento da igreja, mas ela faz um trabalho empreendendo e para ter um sustento a mais no trabalho dela missionário. E com isso ela também fala do amor de Deus, né? Então ela juntou as duas coisas, né? Que benção. Amém. Irmãos, a gente também tem um exemplo, né, no início da história das Assembleias de Deus no Brasil. Isso até é como se fosse uma curiosidade aqui na nossa aula. O missionário Daniel Berg e Gunavingre, quando eles aportaram em Belém, capital do Pará, dia 19 de novembro de 1910, Daniel Berg, ele se empregou como caldeireiro, né, e fundidor numa empresa chamada Companhia Port of Pará. E com o salário que ele recebia, ele pagava aulas de português para o Gunavingre. E o Gunavingre ensinava o Daniel Berg o português à noite. Então, quer dizer, mesmo estando aqui no Brasil, que interessante, eles utilizavam, né, o seu trabalho para fazer, justamente, utilizavam o seu trabalho para fazer expansão do reino de Deus aqui em nosso país. Vamos então chamar agora mais uma pergunta, a segunda pergunta aí dos irmãos participando dessa enquete aí conosco. E agora nós vamos para algumas perguntinhas com os irmãos da igreja. Eu estou aqui com o irmão Wesley, Diácono Wesley. Vamos lá, essa pergunta, hein? Diácono Wesley, qual é a principal força missionária nos dias de hoje? Vou dar duas opções. Opção A, missionários que são enviados pelas agências. Ou opção B, cristãos comuns que evangelizam fazendo a obra de Deus no seu dia a dia, nos seus trabalhos, suas ocupações profissionais. Para mim é a opção B, porque eu acho que você no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, você pode evangelizar pessoas ali com o seu testemunho. Então, para mim, é a opção B. Cristãos comuns, porque nós podemos evangelizar em qualquer lugar. Sim, numa conversa informal você está falando de Jesus. Eu acredito que é os cristãos comuns. Acredito que pessoas que evangelizam nos seus trabalhos e por onde passam. Eu acredito que é a opção B, né? Porque são cristãos que estão ali lidando diariamente com as pessoas que não são evangélicas, que têm o poder, né, de levar a palavra do reino a essas pessoas. Amém? Muito bem, a pergunta foi: qual é a maior força missionária cristã no mundo hoje? Diácono Antônio, responde para nós aí, qual é essa maior força missionária que nós temos hoje aí no mundo? Bem, pastor, a resposta é a número 3, né? Profissionais, empreendedores, estudantes que saem no campo para trabalhar, estudar e levar a mensagem bíblica, né? Então, assim, essa realmente é a maior força cristã que o mundo tem, que é formada por profissionais, né? São empreendedores, são trabalhadores, né, autônomos, são estudantes. Seja aonde, né, esse trabalhador estiver, o estudante estiver, é o local, é o campo missionário dele. Então, assim, como, né, quase todo mundo, né, tem um ofício, quase todo mundo ou estuda ou trabalha, verdade. Então, onde tem um cristão, esse daí está levando a palavra de Deus. Amém. Então, com certeza, esse aí é o maior, a maior campo missionário que tem. Amém. Eu estava lendo, inclusive, Diácono Antônio, que cerca de 80% da população mundial, incluindo aqui a maioria dos grupos ainda não alcançados, né, e vivem em países que não permitem vistos missionários. Então, vamos pensar assim, 80% da população mundial que a gente precisa evangelizar, precisa mandar missionários para esses lugares, mas lá eles não aceitam o visto missionário. Se não aceitam o visto missionário, qual visto então eles vão aceitar? Profissional. O visto profissional, justamente. É onde tem a oportunidade de levar. Né? Por muitas vezes esse país ele tem a porta fechada para o missionário, mas tem a porta aberta para o profissional que prega o evangelho da mesma forma. Então, muitos desses países, né, acolhem
por vezes, até recrutam cidadãos estrangeiros para viver e trabalhar dentro de suas fronteiras. Então, isso é uma força missionária muito grande que nós temos hoje, né? São os fazedores de tendas, aqueles que levam a mensagem do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, estão desenvolvendo, né, trabalhos profissionais, né, fora do país. Muito bem, o nosso terceiro tópico fala assim: vocação, profissão e missões. Então, nós vamos chamar um quadro agora que é assim: conhecendo a nossa fé, onde vai explicar para nós o termo vocação, né, e a relação disso com os dons espirituais. Vamos então ao quadro Conhecendo a Nossa Fé. A paz do Senhor! O meu nome é Larissa e esse é o quadro Conhecendo Nossa Fé. E hoje nós vamos falar sobre vocação. A palavra vocação vem do latim vocatio e significa chamamento, o ato de chamar ou de escolher. Para nós cristãos, quem vocaciona, obviamente, é Deus. O conceito de vocação é muito profundo. Deus chama as pessoas a se unirem a Ele. E isso só pode ocorrer como resposta ao chamado de Cristo para segui-lo. O chamado para seguir a Cristo é a raiz de todos os outros chamados. Na Bíblia, a palavra chamado ou vocação é usada com mais frequência para se referir à iniciativa de Deus de trazer as pessoas a Cristo e participar da sua obra redentora no mundo. Depois de se tornarem discípulos de Cristo, Deus mesmo ordena para que os seus servos trabalhem para o Senhor da Seara, na medida que foram capacitados. É o próprio Deus quem capacita e comissiona cada um para uma determinada missão. E também é Ele que gera em nós os talentos e as habilidades para desenvolvermos na sua obra, principalmente na evangelização. E falando de evangelização, nós da Assembleia de Deus cremos na atualidade dos dons espirituais. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo próprio Espírito de Deus. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, utilizando justamente os dons espirituais. Como diz a palavra de Deus: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito eu derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essa palavra está escrita em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18, e tem se cumprido nos dias de hoje. Eu espero que você tenha conhecido um pouquinho mais da nossa fé. Ficamos por aqui e tchau, tchau! Muito bem, voltamos ao nosso quadro Conhecendo, né, a Nossa Fé. O que você achou desse quadro? Coloca aí no chat, interaja conosco aí. O que você achou desse quadro Conhecendo a Nossa Fé, mostrando sobre a vocação e os dons espirituais. Diácono Antônio, em relação à igreja local, né, cada irmão deve esperar o seu chamado, né, para fazer a obra de Deus, ou essa ordem já foi dada? Como é que funciona isso aí? O cristão tem que permanecer no seu lugar, no seu cantinho ali, quietinho, esperando Deus o chamar para fazer a obra, ou já existe uma ordem dada para todo cristão? De fato, pastor, não temos que esperar nada, né? É verdade. Existe sim chamados específicos, mas para poder pregar o evangelho, essa ordem já foi dada desde a ascensão de Cristo, né? Jesus, ele disse, né, em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa ordem já foi dada há mais de 2000 anos atrás, e essa ordem, é interessante dizer, pastor, que ele não disse, né, levantai pastores, levantai presbíteros, levantai missionários. Não, ele disse, ide por todo mundo. Ele deixou uma ordem para todos os seus discípulos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, né, e confessa como seu Salvador, já é um missionário local. Ele já pode sim pregar o evangelho, já pode pregar boas novas. Então, esse mandamento, né, essa ordenança de Cristo é para todos nós. Amém. Presbítero André, se é uma ordem, então nós temos que obedecer.
Né? Verdade. O cristão Verdade, não pastor. pode, né, de forma alguma, não obedecer uma ordem do Senhor. Né? Verdade, o pastor Gideão. Uma coisa que me chama a atenção é que a gente não pode ficar aquém para essa ordem. É verdade. A gente não pode ficar disperso, a gente tem que estar ligado e focado em fazer essa ordenança divina. É verdade. Verdade. Glória a Deus. Agora eu quero perguntar aqui novamente para o diácono Antônio, né, sobre esse modelo de fazer missões, né, já que nós comentamos que a maior força missionária hoje está nos fazedores de tendas. Então isso significa que aquele missionário tradicional, o que a gente pode pensar no missionário tradicional? É aquele missionário que foi vocacionado por Deus para uma igreja. Justamente para sair da sua, né, do seu país, para ir para um outro local ainda não alcançado, né, estudar uma língua, e ele é sustentado pela igreja ou por uma agência missionária. Esse tipo de modelo, então, está acabando? De maneira nenhuma, pastor. Acabando não está, né? Sempre vai ser necessário. Sim. Mas é fato que, como a gente falou aqui, essa outra forma, né, como está crescendo, ainda vai crescer muito mais. Porque onde há um servo do Senhor, há um missionário. Né? Por mais que está diminuindo, né, o missionário enviado, o missionário selecionado por igreja, mas ainda assim há uma necessidade sim, dos missionários. Então a gente pode dizer que as duas coisas, né, exatamente, são unidas. São necessárias. E Deus está usando esses dois modelos. É a multiforma da graça de Deus, né? Amém. Deus está usando esses dois modelos. O modelo mais tradicional, que a gente já vem acompanhando aí ao longo da história da igreja, né? Mas também essa nova forma de fazer missões, que na verdade não é uma nova forma, porque Paulo já fazia isso. Paulo já fazia isso. Muito bem. Presbítero André, quais exemplos nós temos de pessoas chamadas por Deus para tarefas específicas na Bíblia? Se Deus chamou homens na Bíblia com tarefas específicas? Glória a Deus. Deus chamou vários homens, né, pastor? Sim. E nós vamos aqui analisar pelo menos 3 exemplos, tá, irmãos? De homens que foram chamados por Deus. Primeiro nome que eu quero citar aqui é Abraão. O Senhor chamou Abraão, falou: Abraão, sai do meio de tua parentela, né? Conforme está em Gênesis capítulo 12, verso 2. Ele foi chamado pelo Senhor. Jonas também foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho à cidade de Nínive, a fim de que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos. Arrependimento. E por último, né, o terceiro nome, que é o nome que a gente está tratando aqui, o próprio Paulo, que foi enviado aos gentios, indo além de Israel, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas do Senhor. Passou por diversas provações, assim como nós conhecemos vários missionários que passam por provações e por lutas, mas que foi amparado pelo Senhor, sustentado e que fez uma obra maravilhosa e grandiosa pelo Evangelho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós temos aqui exemplos, né? Você citou Abraão, né? Quando Deus chama Abraão, inclusive ele fala, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aquela visão assim, né? Abraão, eu tenho algo para você, mas não é somente para você. Você será um canal, você será um instrumento através do qual, né, vamos alcançar todo mundo. E nós já tivemos uma aula também que falou sobre Jonas, né? Jonas, quando Deus manda Jonas pregar em Nínive. Nínive era um país, né? A Síria, né? Era um país, era um estrangeiro, eram povos estrangeiros, pagãos. E mesmo assim, Deus teve misericórdia desse povo, né? Mandando Jonas ali pregar, né, a sua palavra para que eles pudessem então se arrepender, né? E o apóstolo Paulo, né, tem uma palavra quando Paulo fala, né, aos cristãos de Éfeso, aos líderes de Éfeso, quando ele fala: ai de mim, né, se não pregar, né, o evangelho. Então Paulo se sentia assim no dever, né, de anunciar o evangelho do Senhor, né, e era uma cobrança, né, de Deus na vida dele, né? Oxalá nós também sentíssemos em nossos corações, né, essa cobrança divina. Deus está nos cobrando a fazer isso. Eu tenho certeza que nesta manhã também o Espírito Santo está falando aí ao seu coração. Amém. Nós temos muitas oportunidades para falar de Cristo, para falar do Evangelho, né? Mesmo que a gente não possa sair do nosso país
e atravessar a fronteira e falar para um outro povo, de uma outra língua, nós podemos fazer a obra em Jerusalém. Verdade, pastor. Verdade. Onde estamos plantados. Onde estamos plantados. Né? E se a gente não tem oportunidades muito grandes, mas pelo menos através do nosso testemunho, né, através do nosso trabalho, né, como fazedores de tendas locais, vamos dizer assim, né, nós também podemos anunciar o Evangelho. Presbítero André, o crente que sai do seu país, nós temos esse fenômeno, né? Muita gente às vezes sai do Brasil e vai trabalhar nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, né, vão atrás de oportunidades de emprego. Sim. Se esse crente sair do país sem a intenção de levar a mensagem do Evangelho, ele também é um fazedor de tendas? A gente pode dizer de maneira nenhuma, né, pastor? Não é. De maneira nenhuma. O fazedor de tenda, ele sempre está ligado a um propósito, e esse propósito é o anúncio da palavra de Deus, é o pregar o Evangelho. Amém. Então, assim, as duas coisas, elas têm que andar junto. Não adianta eu sair daqui, vou para a Europa, vou com outros objetivos, vou ganhar dinheiro, profissionais, ganhar profissional. Exatamente. Sou um cristão, até um cristão na Europa, mas que não aplico o conceito do fazedor lá de tendas, que é anunciar o Evangelho através da minha profissão e agregar para o reino de Deus. Amém. Então também, presbítero André, eu acho que a gente pode entender que o fazedor de tendas é também aqui local. Com certeza, pastor. Né? Com certeza. Onde você estiver, no exercício da sua profissão, na sua rede de relacionamento, onde você estiver, se você, né, anunciar o Evangelho, se você der testemunho, então você também é um fazedor de tendas. Com certeza. Eu creio nisso, pastor. E o interessante é que, ao analisar a história e a revista que nós estamos estudando, isso nos traz um certo despertar, né, pastor Diácono Antônio, irmã Elizabeth, em como nós estamos conduzindo a nossa vida profissional em relação à nossa vida espiritual. Né? Porque Deus tem nos dado a oportunidade, assim como o pastor falou, de sermos fazedores de tendas locais, né? De pregar o Evangelho, de alcançar vidas através da nossa profissão. Aqui da revista trouxe até uma frase que eu achei assim interessante, que diz: Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Glória a Deus. Né? Então confirma tudo isso, né? Que é o nosso objetivo principal, né? Com o nosso testemunho e com a nossa falando mesmo, né, do amor de Deus. Verdade, irmã Elizabeth. Eu queria assim só deixar algo aqui que me chama muita atenção acerca de pregar o Evangelho, né, a tempo, fora de tempo, no local de trabalho, de estudo. É algo que a gente precisa se atentar quanto a isso. Porque quando a gente fala assim, pregar o Evangelho, muitas vezes a gente que está em casa, que está acompanhando a EBD, pensa bem assim, não, mas pregar, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso, né, se aprofundar nos estudos. Mas, irmãos, quem é estudioso da escola bíblica dominical, aquele que frequenta os cultos de quarta-feira, né, que o pastor vem lecionando um estudo sobre Bíblia versus secularismo, né? Ouve as pregações dos pastores, tem palavras suficientes para pregar. Verdade. Tem testemunho para dar. Então, assim, como nós já tinha dito antes, né, o testemunho fala mais alto, a postura de um crente fala mais alto. Então, não tem dificuldade em pregar o Evangelho. Não pregar o Evangelho não é desculpa para crente nenhum. Amém. Verdade. Irmão, eu gostaria de ler aqui um conceito sobre fazedor de tendas. A gente já tem falado aqui, né? Que diz assim: um fazedor de tendas é um homem ou mulher cristão dedicado e espiritualmente maduro que vê o trabalho à luz da grande comissão e como uma oportunidade para servir no reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, o trabalho é um aspecto vital do testemunho cristão porque proporciona meios substanciais de desenvolvimento de relacionamentos, credibilidades e contextos para o ministério. Então, nós não podemos perder essa grande oportunidade, né, de desenvolver um ministério, de realizar a grande comissão, né, através do nosso trabalho. Verdade, pastor. Através do nosso trabalho. Então, nós já temos aqui na igreja um ministério de evangelismo que sai às ruas, evangelizando, entregando folhetos,
né, orando pelas pessoas e falando do amor de Jesus de maneira direta, expulsando o demônio, curando nas ruas de Campo Grande. Mas nós também, né, cada crente pode, através do seu trabalho, desenvolver também um ministério, fazer o seu trabalho, conforme nossa irmã Elisa ali, fazer o seu trabalho, né, a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmã Elisa, então, vamos concluir aí. Leia para a gente, né, ou fale a conclusão da nossa lição. Na conclusão, né, da nossa revista, que trouxe uma reflexão, né, para nós. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até aos confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-las. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero André, uma palavra final. Irmãos, a palavra final que eu deixo para você é que aproveite as oportunidades. Deus, ele, assim como o pastor Gideão falou aqui, a gente tem os ministérios específicos dentro da igreja, mas Deus, ele quer nos usar particularmente. Amém. E principalmente no nosso local de trabalho, assim como foi mencionado. Então aproveite as oportunidades, busque em Deus a força necessária para você estar cumprindo o ID dele e ser um fazedor de tenda no tempo presente. Amém. Glória a Deus. Diácono Antônio. Amém. Eu gostaria de novo recitar aqui 2 Timóteo 4:2, né? Pregues a palavra de Deus insistentemente, a tempo e fora de tempo. Ou seja, né, a gente não pode perder oportunidade nenhuma, né? Se quer no trabalho, na escola, em meia vizinhança, em meia parentela, não deixe de pregar a palavra de Deus. Amém. Seja, né, um fazedor de tendas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora um momento especial também da nossa Escola Bíblica Dominical, né, o momento das nossas ofertas. E também nós temos a campanha dos 1000 valentes. E nessa campanha, você vai nos ajudar a comprar este local onde nós estamos aqui, né? Então, nós vamos, em nome de Jesus, adquirir esse espaço para a glória de Deus. E você pode ser um participante também, participando conosco do voto dos 1000 valentes. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de
Amém. Vamos Glória orar a Deus. então, encerrando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Diácono Antônio, faça uma oração. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, somos gratos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, Senhor, onde tivemos aqui a oportunidade, ó Pai, de aprender mais uma porção da Tua Palavra. Amém, Senhor. Meu Deus, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, de maneira que nós possamos, ó Pai, ser sempre fazedores de tendas, ó Pai. Sim, meu Deus. Que possamos, ó Senhor, meu Deus, não perdermos oportunidade de pregar, Senhor, as boas novas de salvação, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, cumprir o ID, Pai, que é o dever de todo crente, Pai. Amém, Somos gratos por todos, nos dê, ó Pai, um domingo abençoado na Tua presença. Assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.